Oi, gente. Esse trabalho, o tema central dele é sobre catálise homogênea e nós vamos abordar aqui quatro pontos principais dentro desse assunto: a hidrogenação de alcenos, a hidroformilação, a síntese do ácido etanóico e a oxidação de Walker de alcenos. O trabalho é referente à matéria de Química Inorgânica 2, com o professor Anderson Romão. E os alunos sou eu, Diego Suete e o Gabriel Teixeira. Então, começando a falar sobre a catálise homogênea, a gente pode falar que são reagentes e catalisadores que se encontram na mesma fase. Eles proporcionam uma melhor interação entre esses componentes e também um melhor rendimento dessa reação. Ela permite que as transformações químicas sejam efetuadas de maneira mais controlada e também em condições mais brandas. Na aplicação industrial, a catálise homogênea normalmente é mais limitada, né, devido às dificuldades de separação do catalisador e do restante da reação. Aqui nós vamos ter um exemplo da catálise homogênea, né, que ela é utilizada na indústria, que é uma etapa intermediária na fabricação do ácido sulfúrico, né, em que ocorre a formação do trióxido de enxofre por meio da reação de combustão do dióxido de enxofre mostrada a seguir. Então, essa aqui é a reação que a gente tem, o exemplo, né? E essa reação, ela vai acontecer de um modo bem lento. E assim, né, é adicionado um catalisador, o dióxido de nitrogênio, e esse catalisador, ele se combina com o dióxido de enxofre, que formam um composto intermediário, como vocês podem ver ali, que é o monóxido de nitrogênio. E agora partindo para o primeiro ponto do nosso trabalho, que seria a hidrogenação dos alcenos, a gente pode dizer que a hidrogenação dos alcenos ela foi uma das mais importantes contribuições dentro da catálise homogênea, e o produto obtido nessa reação seria um alcano. Essa descoberta ela se tornou base da produção do primeiro fármaco usado no tratamento da doença de Parkinson, né? Isso é uma informação a nível de curiosidade. E também esse tipo de reação ele é muito importante para a gente no nosso dia a dia, porque ele é responsável por vários produtos que a gente consome, por exemplo, a margarina, alguns cremes vegetais e também a margarina light. Aqui a gente vai ter um exemplo da hidrogenação dos alcenos, né? Que tem essa reação aqui, que é uma do geraniol catalisado pelo 2,2 bisdifenil fosfino 1,1 binaftilrutênio 3+, né? E é isso que acontece nessa reação que a gente está vendo. E eu achei muito legal trazer essa reação porque ela é a reação da citronela, né? O geraniol e o citronelol, eles são constituintes majoritários do óleo essencial de citronela, que a gente já faz, as turmas de química orgânica, por exemplo, fazem essa reação em aulas práticas e ele é utilizado como repelente de inseto e também na indústria de perfumes. Agora falando de outro ponto do nosso assunto, que é a hidroformilação, a gente pode dizer que a hidroformilação é um processo que obtém aldeídos, né, a partir de gás de síntese, no caso aqui o CO e o H2. Essa reação ela foi descoberta por Horkheimer em 1930 e ela passou para o processo industrial, no caso seria esse lugar aí, e ela passou para o processo industrial a partir de 1945, onde ela era muito utilizada na produção de detergente e, e tal, sabão, detergente. E essas metodologias elas são importantes ferramentas para a obtenção de compostos biologicamente ativos
ou também de intermediários, né, de síntese para a indústria química. Falando mais um pouquinho da hidroformilação, a gente pode dizer que numa reação de hidroformilação, um alceno, o CO ou o H2, reagem para poder formar um aldeído, contendo um átomo de carbono a mais do que no alceno original. Essa reação ela também pode ser chamada de oxossíntese, e os complexos de cobalto e ródio são os mais utilizados nesses tipos. A hidroformilação ela é a origem de milhões de toneladas de produtos químicos industriais produzidos a cada ano, né? Também é uma coisa muito importante para o nosso cotidiano. E aqui a gente vai falar um pouquinho do mecanismo da hidroformilação, né? Que uma consideração muito importante da hidroformilação ela é a seletividade dos dois tipos que existem, do normal versus o ISO. E o exemplo aqui é a do propileno, que pode fornecer dois produtos isoméricos, né? O butilaldeído ou isobutilaldeído. O primeiro a gente pode ver que se obteve o normal, e na segunda parte, aqui no exemplo, se obteve o ISO. Boa tarde, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre o processo de oxidação de Walker a partir dos alcenos. O microfone está dando um ruído, mas já tentei ajeitar, mas não tem como. Mas vou tentar explicar um pouquinho sobre esse processo. Bom, esse processo ele ocorreu em 1956 em Walker Chemie. Por isso que se chama processo de oxidação de Walker. Naquela época, muitos dos compostos industriais eram produzidos a partir do acetileno, que era derivado do carboneto de cálcio. Porém, apesar que essa tecnologia não agredia o meio ambiente, era bastante cara. Porém, Walker, né, ele queria investigar os potenciais dessa matéria-prima, então ele resolveu fazer esse processo. Bom, o processo acontecia da seguinte maneira: ele utilizava como conjunto catalítico o cloreto de paládio e o cloreto de cobre, na presença de oxigênio. Bom, o paládio 2 ele era o catalisador do sistema e o cobre 2 ele funcionava como um reoxidante do paládio. Enquanto o oxigênio ele tinha a função de regenerar as espécies de cobre. Então, porém, ele acabou percebendo que havia muitas formações de compostos clorados e isso afetava a reação. Porém, nesse processo aqui, que está demonstrado nessa figura, ele conseguiu ter a produção de 94% de acetileno. Acetileno não, desculpa, acetaldeído. Então foi uma reação bastante efetiva. Porém, ele tentou a reação de Walker em compostos de oleníficos, né? Compostos oleníficos são compostos de alcenos cíclicos, igual demonstrado na figura, tipo, C dupla, o carbono com a dupla, com os dois metis e hidrogênio. Então, porém, a oxidação de Walker nesses compostos oleníficos era muito específica, e a hidroxila ela acabava se ligando no carbono seguindo a orientação de Marconi-Lyakov, que a reação de Marconi-Lyakov é quando você tem que o hidrogênio, né, ele se liga no carbono mais hidrogenado, então a hidroxila se ligaria no carbono mais hidrogenado. Então, só que, como eu havia dito, essa reação acabou produzindo compostos monoclorados, e isso afetava a efetividade da reação, pois gerava subprodutos. E um desses subprodutos que era gerado era o ácido acético, que eu vou falar no próximo slide. E o resultado dessa produção do sistema de Walker clássico com cloreto de paládio e cloreto de cobre demonstrou ser efetivo na produção industrial somente do acetaldeído e da acetona. E como eu havia dito, a oxidação das olefinas cíclicas
demonstrou uma baixa efetividade pela formação de grande quantidade de íons cloretos. Esses resultados eram ruins pelo fato que os produtos da oxidação geravam compostos valiosos, como os terpenos. E os terpenos são anti-inflamatórios, são produtos vegetais e tudo mais. Então, agora eu vou falar um dos subprodutos da formação do processo de Walker, que é o ácido acético. Bom, o primeiro grande processo sintético para a produção do ácido acético foi introduzido na Alemanha, em 1914, e consistia na oxidação do acetaldeído, que era o produto formado no processo de Walker. O acetaldeído era formado a partir de oxigênio, né, com os reagentes, os catalisadores descritos, como cloreto de paládio e cloreto de cobre, formando o ácido acético. Então, o ácido acético ele é uma grande utilidade, né, na indústria, tanto pela sua utilização, tanto pelos seus subprodutos formados pelo processo de Walker. Então, no processo de Walker do ácido acético, ele acaba formando o ácido cloroacético, que esse ácido cloroacético ele apresenta bastante implicações na indústria, como a produção de estabilizantes para o PVC e formulações cosméticas para cabelo, o ácido cianoacético também, que ele é utilizado na síntese de cafeína, o vitamina B6, cioneto de etila também, que é utilizado na produção de adesivos na indústria. Então, os compostos de ácido acético, né, a formação do ácido acético, os compostos derivados dele, são bastante úteis para a indústria. Eu trouxe somente alguns só. Então, e o ácido acético ele é muito conhecido por nós pelo vinagre, né, utilizado no nosso cotidiano. Então, espero que tenham entendido. Esse foi o processo de Walker e essa foi a produção industrial do ácido acético, ou a síntese do ácido acético.